E agora sim, com a pesquisa da Genial Quaest mostrando pela primeira vez a desaprovação superior à aprovação do governo Lula, pessoal. A gente vai trazer aqui para vocês todos os dados, né, os fatos concretos trazidos pelo Instituto de Pesquisa, mas é claro, a gente vai trazer a nossa opinião. E o que é que o governo Lula vem tentando fazer para tentar tirar essa mancha que conseguiu dentro do seu governo. Mas eu já adianto para vocês, não vai conseguir. Essa é que é a verdade. Mas então, Quaest, 49% desaprovam o trabalho de Lula. Pela primeira vez o índice é superior à aprovação. A pesquisa Quaest divulgada ontem, segunda-feira, dia 27, aponta que o trabalho do presidente Lula é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e aprovado por 47%. É a primeira vez que a desaprovação supera numericamente a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023, ou seja, no segundo mês do governo Lula. Vejam os números, vejam só como é que estão. Você pode trazer aí, produção, o gráfico da Genial Quaest, pode deixar na tela para as pessoas verem. Olha só, 47% aprova isso, e os números que dão hoje, né, para o governo Lula, mas em dezembro eram 52%, essa era a aprovação, ou seja, veja a queda vertiginosa que teve a aprovação do governo Lula, uma queda de 5 pontos percentuais. A desaprovação subiu 49%, mas eram 47%, ou seja, subiu 2 pontos percentuais. E não se sabe ou não respondeu à pesquisa, 4%, mas eram 2%, né, até então. Ou seja, vejam só que realmente a desaprovação do trabalho do governo Lula como um todo, a gente não pode dizer só do presidente Lula, da pessoa, mas sim do governo como um todo, é o que está em alta hoje em dia, né? A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O levantamento da Quaest foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foram entrevistados 4.500 eleitores em todo o Brasil. A margem de erro, como a gente disse, é de 1 ponto percentual. Em relação à pesquisa divulgada em dezembro de 2024, a aprovação do trabalho do presidente caiu 5 pontos percentuais, como a gente fez o cálculo, enquanto a reprovação era de 47, agora é de 49, ou seja, subiu 2 pontos. Para Felipe Nunes, que é o diretor da Quaest, o que explica a reprovação histórica é a percepção dos eleitores sobre a condução da economia no país e as promessas de campanha do presidente. Ele diz o seguinte: primeiro, Lula não consegue cumprir suas promessas. Esse percentual sempre foi alto, mas chegou ao seu maior patamar em janeiro de 2025 desse ano, ou seja, 65%. Mais do que gerar esperança, o atual governo produz frustração na população. E aí, por regiões, pessoal, é outro dado interessantíssimo, pois mostra que o governo Lula vem perdendo pilares importantes do seu governo, ou seja, bases eleitorais ele vem perdendo, principalmente aqui no Nordeste. Ele vem perdendo essas bases. Segundo a Quaest, a maior aprovação do trabalho de Lula segue na região Nordeste, onde 60% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente e 37% reprovam. Por outro lado, considerando a pesquisa divulgada em dezembro, onde 67% aprovavam o presidente e 32% reprovavam, o maior crescimento de rejeição do trabalho do presidente também aconteceu na região Nordeste. Ele diz o seguinte: perder popularidade no Nordeste e na renda baixa significa que o governo está perdendo base que deixa de defendê-lo, afirma Felipe Nunes, diretor da Quaest. Pois é, pessoal, é o que a gente vem vendo aí. E nas outras regiões, como é que está? Como é que deu, né, a percepção do governo Lula? Olha só, na Sudeste,
A reprovação de Lula é de 53%, ou seja, continua o que já era, não mudou nada. E a aprovação é de 42%, porém era 44% em dezembro essa aprovação. No Centro-Oeste, a reprovação está em 49%. Centro-Oeste e Norte do país era de 50%, ou seja, caiu um ponto percentual a desaprovação lá no Centro-Oeste e no Norte do país, que são bases eleitorais para o bolsonarismo, como a gente sabe. E a aprovação manteve os 48% da pesquisa anterior. No Sul, eita, o Sul complicado, hein? A desaprovação de Lula é 59%, eram 52%, ou seja, se o Sul já tinha ódio ao PT, agora é que aumentou esse ódio, né? E a aprovação de 39%, era de 46%. A gente pode atrelar isso, claro, às enchentes que teve no Rio Grande do Sul, né? Onde o governador Eduardo Leite, que seria alguém caro para o governo Lula à época, não conseguiu agir de acordo como deveria, né, durante o trabalho. E claro que isso reflete na presidência da República. Infelizmente, pessoal, é isso que a gente está vendo. A gente também ainda tem por gênero e idade a questão das votações. Olha só, a aprovação de Lula entre as mulheres é de 49%, mas era de 54%, isso em outubro do ano passado. E reprovação de 47%, mas era 44%. Entre os homens, a reprovação é de 52%, mas era de 50%. E a aprovação é de 45%, porém era de 49%. Ou seja, veja só que a depender das categorias, mesmo independente das categorias, melhor dizendo, de análises da pesquisa, ainda acontece a queda da aprovação do trabalho do presidente Lula, do governo Lula. E na idade, só para a gente finalizar aqui, entre os eleitores de 16 a 34 anos, o trabalho de Lula é desaprovado por 52%, mas era de 50%. E é aprovado por 45%, mas era de 48%. A reprovação entre os eleitores de 35 a 59, ou seja, meia idade, né, é de 52%, mas era de 46%, né, ou seja, subiu 6 pontos percentuais. A aprovação é de 46%, mas era de 52%, ou seja, à medida que uma subiu, a outra desceu, inversamente proporcional, né? E 52% dos eleitores de 60 anos ou mais, ou seja, a terceira idade, 40% reprovam, 52% aprovam o trabalho de Lula, ou seja, na terceira idade, e 40% reprovam. Antes era de 57% para quem reprovava, para quem aprovava, e 40% para quem reprovava, ou seja, ainda manteve-se o índice de reprovação entre a terceira idade. Ou seja, pessoal, infelizmente, é isso que a gente está vendo com o governo Lula, mas aí é bom que a gente faça aqui as críticas, porque como eu gosto de deixar bem frisado aqui no nosso programa, aqui a gente é muito mais à esquerda do que o próprio governo Lula, do que o próprio PT, né? Pelo menos eu, né, a minha pessoa, como comentarista político, gosto de dizer sempre isso, porque não adianta dizer-se de esquerda e passar pano para todos os erros do governismo, da situação, de quem está atualmente no poder. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer que está tudo bem, que está tudo uma maravilha, porque a gente está sentindo os impactos no bolso. Qual é o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa, as pessoas que estão sentindo no seu próprio bolso? E isso a gente pode dizer em diversos setores da economia. Combustível nem se fala, porque já vem esta alta de combustíveis desde 2017, continuou no governo Bolsonaro e no governo Lula ainda perdura-se. Exato. E no sentido dos alimentos, aumentou também. A gente teve a questão do clima, tivemos as queimadas criminosas cometidas por muitos do agronegócio brasileiro, porém o clima foi um fator preponderante. Temos também a questão
de como a economia de tudo é atrelado ao dólar, ou seja, à moeda norte-americana, a moeda estadunidense, o que pressiona para cima os preços de commodities aqui no Brasil, é o que influencia muito mais. A questão de o Brasil não ser autossuficiente na produção de combustíveis fósseis, né? De combustíveis, no caso, de refinaria, de refino de combustíveis fósseis. A gente consegue coletar, extrair, somos autossuficientes para isso. Mas depois das privatizações feitas durante o governo Bolsonaro e a promessa de campanha falha do governo Lula de tentar recuperar estas refinarias privatizadas e que não fez nenhum movimento e nenhuma campanha até hoje, há 2 anos de governo, continuamos com a gasolina mais cara. A gasolina caríssima, onde nós, um país que tem petróleo, fomos o país pioneiro a poder explorar a camada do pré-sal e a gente não consegue ser autossuficiente na produção de combustíveis. Veja só que absurdo. Um país que conseguiu criar um projeto nos anos 90 chamado Proálcool, ou seja, tínhamos autossuficiência em combustíveis renováveis, no caso o álcool produzido a partir da cana-de-açúcar. E agora o que a gente vê é um país dependente do imperialismo norte-americano / europeu, dependente dos donos do petróleo. Infelizmente é isso que a gente está vendo.